Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ao vivo só aqui no Instagram. Daqui a pouco eu vou postar lá no YouTube. Como vocês estão vendo, eu não estou no nosso ambiente normal, onde eu faço a transmissão nas duas redes sociais, Instagram e YouTube. Não deu tempo de eu organizar aqui aonde eu estou nesse momento para fazer do YouTube ao vivo, mas depois eu vou postar lá. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso canal, o canal do Laboratório de Bioativos, que é um canal para que a gente divulgue a ciência, né? Converse e dissemine o conhecimento na temática nutrição, alimentos e saúde. Para quem chegou e deu rapidinho uma olhada aí no título, nós hoje no nosso bate-papo, nós temos um título que está assim: Leite vegetal e termografia. Vamos conversar? Uma coisa tem a ver com a outra? Pode ser que sim, pode ser que não. Então vamos bater um papo aqui para a gente conhecer as duas coisas. Por que um e por que outro? O leite vegetal, a gente vai conversar porque surgiu uma pergunta para mim na semana passada a respeito do resíduo que é produzido pelo leite vegetal, como é que usaria. Então vamos começar do zero. Vocês já ouviram falar de leite vegetal? Gente, leite vegetal é qualquer leite que a gente prepare, teoricamente utilizando como uma matéria-prima vegetal. Ou seja, se utiliza muito como leite vegetal as frutas oleaginosas. Então você tem o leite de coco, você tem leite de amêndoas, as nozes não tanto porque acaba sendo muito caro e o resíduo é diferente, mas você tem leite de avelã e isso, além, também é muito comum encontrar leite de alguns tipos de cereais. Você tem leite de aveia, alguns produtos até que são preparados, bebidas prontas para beber. Eu vou ser bastante sincera, eu sei que já tem aqui no nosso país alguns produtos sendo vendidos, comercializados, mas não tanto quanto se vê lá fora. Então vocês aqui na nossa rede já sabem que eu tive um tempo estudando, há 5 anos atrás, um tempo estudando na Espanha, e naquela época era comum em cidades pequenas, assim pequenas, não estou nem falando de supermercado, vários tipos de leite vegetal sendo comercializados e todos bem saborosos. Então você pode preparar um leite em casa, porque assim, não estou falando do leite de coco que a gente compra garrafinha para cozinhar, eu estou falando que a gente pode preparar um leite de coco para a gente até substituir pelo nosso leite de vaca, se a pessoa quer fazer uma opção dessa para uma alimentação mais natural. Então a gente pode pensar nesse aspecto do leite vegetal de diversas formas. Primeiro, a gente sabe que o leite de vaca, ele tem uma boa proporção, assim, em torno de 4% de lactose, 3% de gordura e também de 4, 5% de proteína, mais ou menos nessa faixa. Quando a gente fala do leite vegetal, a gente também vai ter ali, a partir dessas frutas oleaginosas, uma fração também de carboidrato, uma fração de gordura e uma fração de lipídio. Mas o que está vindo? Então nós estamos falando aqui, nesse exemplo, tanto leite de coco, tanto coco sendo usado, o coco, quanto a amêndoa. Daqui a pouco a gente vai até falar da aveia que eu estava falando para vocês. O coco, a amêndoa ou avelã. Efetivamente, o que nós estamos falando é uma extração, é quase como se preparar um suco desse produto, mas você precisa triturar. E você, ao triturar essas substâncias e bate isso num líquido, numa água, o que você está provocando? Você está quebrando algumas daquelas ligações daquelas moléculas e facilitando a extração dessas substâncias. Então, vem para a água aqueles produtos, como a gente diz, que tem uma afinidade com a água, que se solubiliza na água. Então, nós estamos falando aí tranquilamente de ácidos graxos que vão vindo, alguns, a própria estrutura de triglicerídeos que acaba sendo arrastada em algumas coisas, algumas frações de carboidratos também, que vão diminuindo e vão sendo arrastados. Tanto é que quando a gente bate, e mesmo que depois a gente filtre, vocês deixando aquilo
em repouso, vocês vão ver que tem duas fases. Por quê? Porque nem tudo se solubilizou, ficou meio que arrastado. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Muito bem. Mas aí você tem ali um produto que você substitui como leite, bebe, e você fazendo isso em casa, você tem que ter a mesma preocupação que você tem do leite para ele não se degradar, você também tem que ter com esse leite vegetal. Por quê? Porque ali você tem uma grande quantidade de água. Então você lembra que a gente já conversou também aqui? Atividade água, ou seja, onde tem uma grande quantidade de água, a gente tem possibilidade de crescimento de micro-organismo e também reações acontecendo. E aí você vai deteriorando o leite. Beleza, então já entendi que eu bato lá, filtro, aquele líquido para mim é o leite, eu agito na hora de tomar e conservo na geladeira e vou observando para ver. Não vou ter ali um laboratório para experimentar, eu acabo que eu vou observando pelo paladar o que vai acontecer, mas é legal você armazenar isso no máximo 3 dias, não mais do que isso na geladeira. Então é bom sempre não fazer em grandes quantidades. Mas e o resíduo que fica? Porque naquele resíduo nós temos uma grande quantidade de nutrientes ali. Ácidos graxos essenciais, fibras também presentes na estrutura desses resíduos. E o que vocês podem fazer com aquilo? Aquilo é um resíduo que ele tem um alto conteúdo de água, obviamente porque ele entrou ali em contato com a água e absorve. Lembra que a gente falou também sobre isso? As proteínas e os carboidratos que absorvem, então você absorve aquela água. Então, o que acontece? Esse é um material que você precisa guardar de tal maneira que você também, ou você diminui a quantidade de água, ou você tem que utilizar num curto espaço de tempo e mantém em geladeira ou congelar para você utilizar. E você pode utilizar isso numa massa de preparar um bolo, preparar um pão, ou você pode secar e fazer farinha e ir consumindo, que acaba sendo consumindo colherzinhas de farinhas, que acaba sendo uma belíssima quantidade de nutrientes também. Então são algumas possibilidades que você tem. Beleza, 15% de bateria, mas vai dar tempo. Então, essa é a ideia do leite vegetal e o aproveitamento de tudo, tá? Agora, tenham cuidado, principalmente com refresco de coco, digamos assim, que acaba que você tem um conteúdo de gordura naquele líquido bem alto, e algumas pessoas que se tomam aquilo assim, tipo, quase como água, acabam tendo um certo desconforto. Então tomem cuidado, tô falando isso de cadeira. Beleza, conversamos aqui sobre o leite vegetal e as possibilidades, e nesse mesmo raciocínio segue a aveia, só que a aveia a gente acaba deixando em contato, assim, se você deixa ali, nem precisa bater um tempo da noite, ou guardado um tempo, mesmo na geladeira, ela já vai se dissolvendo umas 2 horas fora, e aí também vai arrastando aquelas substâncias, algumas fibras solúveis, e você, no bater, você vai acabando promovendo algumas quebras e facilitando essa solubilização. Então o raciocínio acaba sendo o mesmo, só que o leite de frutas oleaginosas acaba sendo mais, como se fala, uma proporção dos nutrientes mais interessante do que um leite, por exemplo, de aveia, que aí você acaba tendo uma quantidade maior de carboidratos ali dissolvidos do que os demais no seu equilíbrio, beleza? Muito bem. Aí eu falei para vocês que eu também ia falar de termografia. Isso é uma curiosidade, aproveitando aqui que vocês estão vendo aqui atrás de mim, uma foto de termografia. Vocês já ouviram falar sobre isso? A termografia é uma coisa assim super interessante, que a gente já conversou assim indiretamente. Por que ela é super interessante? Porque ela capta efetivamente pontos no organismo que estão acumulando energia, assim, onde o fluxo de energia está muito intenso e parado, e que está associado a um processo inflamatório. Então, existe uma captação dessa energia através de fotos, e não é com uma máquina comum, é uma máquina que efetivamente capta esse raio de energia das regiões, e você observa essas cores diferentes, como vocês estão vendo aqui. E efetivamente os pontos, que são pontos que acumulam energia associada a um aspecto de
inflamatório, eles estão sempre mais avermelhados. Então, assim, óbvio que depende também dos espaços onde é normal o teu acúmulo e outros não. Então, é uma técnica super interessante e ela é menos invasiva e tem sido, assim, bem estudada e aplicada para acompanhamento, não só acompanhamento, como também para ser uma técnica comum de... oh meu Deus, para ajudar a identificação de câncer de mama, que normalmente a mulher, a partir dos 35, 40 anos, começa a realizar a mamografia anual e acaba que é uma técnica não tão agradável, então ela acaba substituindo em alguns aspectos e depois complementando quando necessário com outros exames que vão caracterizar algum problema e etc tal. E o que acaba sendo muito legal, quem estuda a termografia e vê esse aspecto da energia e tudo mais, que você associa a termografia em outras áreas de biodiversidade, onde você pode também ir acompanhando o que está acontecendo na Terra nesse calor que está sendo produzido. Então é uma ciência bem interessante para... Estou falando aqui porque quem tem curiosidade, quem está aí numa linha de pesquisa, pode criar um caminho muito amplo com essa técnica que é bem interessante. Aí nós estamos trabalhando com o ambiente energético, que vale a pena a gente pensar também. Então, beleza, moçada, esse é o nosso bate-papo de hoje. Amanhã estarei aqui de volta novamente às 18 horas. Amanhã ao vivo nos 2 canais, se tudo der certo. E daqui a pouco está sendo postado esse nosso bate-papo aqui lá no YouTube também, tá bom? Então, para completar nossa live, como sempre, sorria com seu coração, isso faz muito bem para você, faz muito bem para a sua saúde, faz muito bem para todos nós. Hoje, especialmente, eu não falei sobre isso na sexta-feira, mas hoje vocês devem ter lembrado, assim, lembrem do dia de ontem. O dia de ontem, um dia comum, normal, mas ao mesmo tempo diferente, um domingo maravilhoso e diferente, porque ontem foi dia de São Cosme e Damião, que representa uma grande força de cura, e então uma grande força que circula no ar, no dia, na força desses 2 meninos que têm o poder da cura. Então a gente associar essa força da cura que está aí bem próximo a nós na data de ontem, na sequência, para restabelecer nossa saúde, para acreditar nessa energia da cura, na força da cura, e que esse ciclo vai passar e em breve todos nós estaremos melhores, mais preparados e seguindo um caminho muito mais feliz. Então, nunca se esqueçam do sorriso do coração e quanto ele é especial para que a gente alcance isso que nós estamos querendo na próxima etapa e no próximo ciclo da vida da humanidade. Fiquem com Deus, tudo de bom. Até amanhã. Tchau!